Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcos, sou cirurgião digestivo e hoje eu vim falar para vocês como que a gente faz uma abordagem na prática de um paciente que tenha sintomatologia digestiva, baseada em evidências e não mais assim em tantos modismos, né? O que que a gente precisa evitar? Excessos de exames e evitar também protocolos comuns para todos os pacientes. Na verdade, o foco aqui é a individualização, sempre baseado na melhor evidência. Por onde a gente começa esse check-up? Bom, o check-up digestivo, ele tem a ver basicamente com a consulta. A consulta, ela precisa ser demorada. Por quê? Porque na maior parte das vezes a gente monta todo o raciocínio clínico, raciocínio diagnóstico em cima do que o paciente nos conta. Então, consultas de 15, 20 minutos não vão dar certo. Esse é o ponto principal. Segundo ponto, a consulta ela direciona os exames que os pacientes precisam especificamente. E também entendendo que hoje os pacientes muitas vezes já têm exames prévios e vêm de outros colegas, inclusive que não resolveram o problema deles. Onde que a gente precisa abordar dentro, o que a gente precisa abordar dentro da consulta? Principal, o fio narrativo do que o paciente conta. Muitas vezes o paciente ele chega para a gente e fala o seguinte, que há 3 meses eu tenho um refluxo, há meio ano eu sou constipado. Esse sintoma é o que traz o paciente para a gente, porém, a gente precisa entender a digestão anterior. Era realmente uma digestão boa antes dos sintomas? Tinha alguma questão ali na juventude, na adolescência? Teve alguma questão na infância? Ou seja, muitas vezes o sintoma que o paciente nos traz é apenas a ponta do fio de um grande carretel de sintomas que são muito precoces, muito cedo. Muitas vezes os pacientes eles não relacionam. Então a gente tem que entender todo o fio da digestibilidade do paciente. E isso leva tempo. Precisamos entender esse segundo ponto, a rotina alimentar atual. Como é um dia comum desse paciente? A que horas ele acorda? Ele come? O que ele come? Se faz atividade física? A que horas faz atividade física? O que almoça? Quando almoça? O local em que almoça? Se tem alguma rotina à tarde além de trabalhar? À noite, se janta? Se o jantar é em casa? Se é lanche? E a rotina de sono. Isso é extremamente importante entender como é um dia comum no paciente. Segundo ponto, entender se o final de semana é muito diferente da rotina durante a semana. Por quê? Porque muitas vezes os pacientes fazem até as coisas certinhas durante a semana, mas chega, por exemplo, numa sexta à tarde e já começa a bagunçar a rotina alimentar e a rotina de atividade física. Entendendo que o final de semana são 2 dias, praticamente 2 dias e meio. Dentro de 7 dias, eu vou ter uma quebra de uma rotina muito grande e isso vai impactar na digestibilidade do paciente. Outro ponto importante, uso de medicações. Os pacientes vêm hoje polimedicados, inclusive com canetas emagrecedoras, com medicações antidepressivas para ansiedade, muitas vezes já tomando omeprazol e família de omeprazol, ou tomando algumas outras medicações que mexem na mecânica digestiva ou na mecânica cerebral. Isso é extremamente importante. Uso de hormônios, uso de drogas, uso de cigarro e uso de álcool. Outra coisa importante também, o histórico familiar. Entender se na família não só tem doenças graves associadas, porém comportamentos culturais associados. Então, muitas vezes o paciente fala, é diabético e fala que tem uma origem familiar, cujo pai é diabético, o avô era diabético. Só que a gente vai conversar exatamente com esse paciente e aí entende que a cultura alimentar da família que leva o diabetes e não exatamente uma herança genética. Outro padrão importante, como o paciente lida com o estresse. Se ele tem uma vida sobrecarregada, se ele tem uma vida com múltiplas tarefas ao mesmo tempo, se ele não tem tempo para se cuidar e ele está muitas vezes vindo na consulta apenas querendo um paliativo para continuar essa vida atribulada. Somente depois dessa análise
dura aí pelo menos uns 40 minutos, meia hora, que a gente consegue entender como é a rotina, como são os sintomas encadeados numa linha de tempo e como é o histórico desse paciente. Isso é fundamental no raciocínio clínico. E quais exames que realmente importam em 2026? Os exames mais comuns precisam ser pedidos. Hemograma, função hepática, função da tireoide, glicose, hemoglobina glicada, insulina de jejum, função do fígado, função das fezes, coprológico funcional, parasitológico, perfil hormonal, homocisteína, perfil inflamatório, VHS, PCR, fibrinogênio. Então, esses exames de sangue são efetivamente os mais comuns e precisam ser pedidos na rotina para todos os pacientes. Além, é claro, obviamente, dos exames metabólicos, colesterol, triglicérides, etc. Muito cuidado ao pedir exames de imagem, ultrassom, endoscopia, colonoscopia, principalmente os exames endoscópicos. Tanto a endoscopia quanto a colonoscopia têm indicações específicas. Existem pacientes que têm um medo desmedido desses exames e tem pacientes que fazem exames de imagem em excesso, que não falam exatamente a origem do problema, às vezes só constatam alguma condição. Por exemplo, um exame muito comum, endoscopia, que o paciente faz e me fala que ele tem uma esofagite e fala que tem uma gastrite, não vai me abordar a causa. Simplesmente ele vai me dizer, obviamente, que não tem nada de grave ali. Vai fazer biópsia, vai ver se tem H. pylori, vai ver se tem uma úlcera, vai ver se tem algum tumor. Mas ele não me dá a causa. Na verdade, esses exames muito mais servem para excluir coisas graves do que efetivamente nos dar a causa. E quais os exames complementares que são mais avançados que a gente precisa pedir para pacientes selecionados? Na rotina da gastroenterologia funcional, os exames mais comuns que a gente pede são os exames de sensibilidades alimentares, exames da microbiota intestinal, teste molecular de intolerância à lactose e anticorpos do glúten. Outra coisa que a gente pede bastante são os exames da função de absorção das fezes, como o coprológico funcional e o parasitológico, que faz com que a gente entenda, nesse conjunto de exames, toda a dinâmica da digestibilidade. Essa dinâmica importa no seguinte ponto. Tenho 3 pilares. Como o paciente é sensível ou não aos alimentos, ou seja, no início da digestão, se esse paciente tem uma sensibilidade ou não a determinado alimento. Segundo ponto, como o paciente processa esse alimento, ou seja, como é o processamento da digestão. Se esse paciente ele tem uma hipocloridria, uma hipercloridria, se ele tem um déficit na função pancreática, se ele tem uma mastigação adequada, se ele tem uma função hepática adequada, ou seja, como o sistema processa e absorve. E o terceiro ponto é como o sistema dejeta o alimento, que aí a gente está falando do intestino grosso, que são os exames, obviamente, coprológico, pesquisa de fungos, parasitológico e exame da microbiota. Então, tendo um parâmetro de como o alimento chega e reage, como o alimento é processado e como o alimento é descartado, eu tenho uma ideia de como é a digestibilidade real desse paciente dentro do seu contexto. Essa decisão desses exames, ela tem que ser muito individualizada. Por quê? Porque a maioria desses exames que eu falei não são cobertos pelos planos de saúde, pelas seguradoras, pelos convênios. Os pacientes muitas vezes precisam desembolsar. E aí a gente precisa ter muito critério e não pedir esses exames indiscriminadamente para não arcar para o paciente. E segunda coisa, também para entender que esses exames eles precisam ser pedidos se eu tiver uma dúvida em que esses exames vão sanar e me dar uma conduta específica mediante o resultado dos exames. E o que evitar no check-up digestivo? Basicamente, a gente precisa evitar os excessos, a repetição dos exames e principalmente evitar protocolos que não são individualizados. Quando a gente evita esses excessos, esses protocolos que não são individualizados, o paciente ele fica o tratamento do paciente fica mais assertivo.
A gente faz com que ele tenha uma melhora rápida do seu problema, tenha um diagnóstico acertado e, fundamentalmente, ele vai ter um resultado muito mais rápido. Inclusive, entendendo que a relação médico-paciente fica mais forte quando ele percebe que foi ouvido, foi entendido e os exames têm uma lógica de serem pedidos. Outra coisa super importante que eu acabei esquecendo de falar é a equipe multidisciplinar. Quando a gente trabalha em conjunto com nutricionista, e nós temos uma nutricionista aqui na clínica, que é a Júlia Andrade, nós precisamos entender que o paciente ele vai precisar do auxílio e muitas vezes de um acompanhamento nutricional adequado. É muito comum o médico trabalhando sozinho ou com apenas outros médicos ter uma determinada conduta, ter um determinado pensamento em relação à digestibilidade daquela pessoa, encaminhar para um nutricionista ou o paciente ter um nutricionista dele já e não haver uma comunicação entre o nutricionista e o médico para alinhar o pensamento. Então, quando a gente às vezes dá uma determinada conduta para o paciente e o nutricionista discorda, ou vice-versa, o paciente fica perdido. Muitas vezes as suplementações, o tratamento acaba sendo paradoxais, acabam sendo contrários um ao outro. Então, elimina esse ruído de comunicação e direciona fundamentalmente o tratamento desse paciente. Então, ter um nutricionista junto com o médico alinhado no pensamento é fundamental. Outra coisa é entender também os outros colegas médicos. Muitas vezes os pacientes vêm para a gente por encaminhamento do endocrinologista, por encaminhamento do cirurgião vascular, por encaminhamento do ginecologista. Isso precisa ser conversado entre os médicos para também alinhar condutas e entender a real necessidade da avaliação do gastroenterologista e devolver esse paciente com uma conduta definida, para que o colega também lá do outro lado que está mexendo numa área que não é sua entenda o que você está fazendo. Para concluir, a gente montar um check-up nutricional no século XXI, 2026, é muito mais do que fazer uma consulta, pedir exames, fazer uma prescrição. É montar uma jornada dentro de uma lógica da história de vida do paciente, entendendo o seu contexto, a sua rotina, direcionando os exames principais para que, junto com outros profissionais, especialmente o nutricionista, a gente tenha um desfecho muito mais rápido, muito mais assertivo e muito melhor. Se esse conteúdo te ajudou, se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e envie para mais colegas que precisam ter essa noção um pouco mais integrada da medicina.